A Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre foi mais do que um torneio de base. Para quem acompanha futebol há décadas, a Copinha é quase um ritual de passagem. Um lugar onde promessas se revelam, ilusões se desfazem e, ocasionalmente, surge alguém que claramente está em outro nível. No ano 2000, em meio a tantos jovens tentando chamar atenção, um nome começou a se destacar de forma muito particular: Júlio Batista. Não era o mais técnico no sentido clássico. Não era o mais leve. Não era o mais midiático. Mas era impossível ignorá-lo. Havia força. Havia intensidade. Havia personalidade. E, principalmente, havia a sensação de que aquele jogador não cabia mais no futebol de base. A Copinha de 2000 revelou vários bons jogadores, mas Júlio Batista se destacou por um motivo simples: ele parecia um adulto jogando contra garotos. Atuando como meia, mas com chegada constante à área, ele chamava a atenção pela combinação rara de força física, arranque e capacidade de finalização. Não era um camisa 10 clássico. Também não era um volante. Era algo diferente. Júlio Batista atropelava linhas, ganhava divididas, finalizava com potência e demonstrava uma maturidade física incomum para a idade. O São Paulo enxergou rapidamente: ali havia um jogador pronto para o profissional. Após a Copinha, a transição de Júlio Batista para o time principal foi rápida. E isso não acontecia por acaso. O futebol brasileiro, especialmente naquela época, era menos tolerante com apostas físicas. Mas Júlio Batista se impôs. No São Paulo, ele começou a ganhar espaço justamente por aquilo que oferecia de diferente: força, presença diária, capacidade de decidir jogos sem precisar de brilho excessivo. Era o tipo de jogador que técnicos adoram e adversários odeiam enfrentar. No São Paulo, Júlio Batista rapidamente deixou de ser promessa para se tornar realidade. Ele não encantava com dribles desconcertantes, mas encantava com a eficiência. Chegava de trás, finalizava forte, decidia partidas importantes. O futebol brasileiro, historicamente acostumado a exaltar o talento estético, passou a reconhecer algo igualmente valioso: impacto. E Júlio Batista tinha impacto. Em 2003, Júlio Batista seguiu para o futebol europeu, assinando com o Sevilha. E ali aconteceu algo interessante. Na Espanha, ele deixou de ser apenas meia. Passou a atuar como atacante, falso 9, segundo atacante. E foi nesse contexto que ganhou o apelido que o acompanharia por toda a carreira: a Besta. Não pelo temperamento, mas pela forma como atacava o espaço. No Sevilha, Júlio Batista viveu uma das melhores fases da carreira. Marcou gols em quantidade. Foi decisivo. Chamou a atenção de gigantes europeus. Em 2005, Júlio Batista chegou ao Real Madrid. Um passo gigantesco. Era o Real dos Galácticos. Cheio de estrelas. Cheio de expectativas. E aqui é preciso honestidade histórica. Júlio Batista nunca foi protagonista absoluto no Real Madrid. Mas também nunca foi um fracasso. Ele foi útil, versátil, importante em momentos decisivos. Jogou como meia, atacante, até lateral em situações emergenciais. Fez gols importantes. Contribuiu. Para quem entende futebol, isso tem valor. Emprestado ao Arsenal, Júlio Batista viveu talvez o período mais respeitado da sua carreira internacional. Na Premier League, um campeonato físico e intenso, ele encaixou perfeitamente. Força, potência, chegada. Marcou gols importantes, inclusive em grandes jogos. Conquistou o respeito da torcida. Não foi ídolo histórico, mas foi lembrado com carinho. Após Arsenal e Real Madrid, Júlio Batista passou pela Roma e depois pelo Málaga. Já não era o mesmo fisicamente. As lesões começaram a pesar. O futebol europeu exigia cada vez mais. Ainda assim, manteve dignidade. Não viveu de nome. Entregou o que podia. Júlio Batista voltou ao Brasil para encerrar a carreira, passando por clubes como o Cruzeiro. Já não era o jogador dominante, mas era experiente, líder, referência. Sua carreira terminou sem grandes holofotes,
mas com algo mais valioso: respeito. Júlio Batista vestiu a camisa da seleção brasileira. Não foi protagonista. Não marcou época. Mas esteve lá. Participou. Contribuiu. Em uma geração extremamente competitiva, isso não é pouco. Júlio Batista não foi um craque clássico. Não foi um artista da bola. Ele foi um jogador funcional, moderno antes do tempo, que antecipou o futebol físico e híbrido que hoje é comum. Era meia, atacante, força e técnica em um corpo só. Em 2026, Júlio Batista está fora dos gramados, mas dentro do futebol. Atua como ex-jogador formador, figura ligada a projetos esportivos, referência técnica e profissional para jovens. Não virou personagem midiático. Não vive de polêmica. Segue discreto. Exatamente como foi em campo. Tudo começou na Copinha de 2000. Ali, Júlio Batista mostrou que o futebol também pode revelar jogadores fora do molde tradicional. Jogadores que não encantam com leveza, mas dominam com presença. Júlio Batista é a prova de que nem toda grande carreira precisa ser espetacular. Algumas são sólidas, consistentes, respeitáveis. Da Copinha ao Real Madrid. Do São Paulo à Europa. Do jovem promissor ao profissional respeitado. Essa é uma carreira que merece ser lembrada. Se você gosta de histórias do futebol contadas com memória, contexto e respeito ao tempo, deixe o like, inscreva-se no canal e siga acompanhando. Porque o futebol não é feito só de gênios. É feito também de jogadores como Júlio Batista. Até o próximo vídeo.